Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo ao nosso encontro. Estamos trabalhando para o nosso TRT. Saibam que vocês estão hoje com os dois blocos que trabalharemos, com, pelo menos na parte de português, uma das partes mais importantes e, ao mesmo tempo, com menor consistência de preparação. Então, nós vamos fazer aqui, na realidade, é uma grande reflexão de como lidar com a interpretação de texto no mundo do concurso público. Tá bem? Percebam que a parte gramatical, em sua maioria, há uma alta previsão. Então, você estuda a crase e a área proibida, por exemplo, e observa que, estando na prova, não é algo que se tem com esforço, é algo já pronto. Então, sabe, acerta, não sabe, fica aquele jogo típico, né, de chutar, de excluir. Há uma ação diferente. Então, a gramática ela tem uma alta previsibilidade, na sua maioria, né, dos seus componentes. Agora, nós temos que observar que a parte de interpretação, nós até às vezes dizemos, isso é subjetivo. Não é, não é. Então, vamos tentar trabalhar, não com o nosso olhar, que é o olhar de quem está fora do concurso. Vamos tentar olhar para o mundo do concurso para quem está dentro, ou seja, não como candidato. O candidato, como na relação entre empresa e consumidor, o candidato é sempre hipossuficiente. Nós temos que pensar na banca. Esse poder que a banca tem, o que ela é, o que ela faz na parte da interpretação. Porque na parte gramatical, eu tenho que ter uma bagagem gramatical adaptada ao estilo da banca. E agora aqui na interpretação, sentir como estudar esse tema, que é o tema que menos teremos aquela ideia de memorização, a ideia de previsão. Então, tudo que nós fizemos aqui é muito mais para produzir em nós uma habilidade, para que seja usada na hora certa. Né? Então, não é decorar, não é algo previsível, não é memorizável, é algo que eu tenho que estar habilitado, preciso ser eficaz na hora em que eu for exigido. Mesmo assim, temos uma flutuação em relação a como a banca pode abordar. Há questões facílimas, questões medianas, questões dificílimas. Isso será muito visível. Não tem a mão que balança o berço, aqui é a mão que constrói a questão. Ou a pessoa que está por trás também terá que desenvolver um bom trabalho para essa questão ser boa. O que muitas vezes numa questão de gramática, não. Mas da interpretação, a mão da banca é muito importante. Tá legal? Então, os alunos iniciar nossos trabalhos, dando foco agora àquilo que será boa parte da tua prova. Não será pouco, será muito. Vamos, alunos, então, para iniciar os trabalhos. Vamos lá. Estamos, então, no nosso tema de interpretação de texto. Tá legal? Professor, o que é a nossa matéria hoje? Interpretação de texto. Tá legal? É nesse exato momento que você deve imaginar que daqui a pouco nós vamos colocar ali uma palavra que dê, então, mais exatidão a essa classificação. Interpretação de texto para concurso público. Ok? Vamos, então, fazer uma prévia reflexão. Antes de entrar na interpretação de texto, pense no mundo da matéria português e o concurso público. Servirá para você entender melhor o próprio concurso público e a própria situação da matéria português. Tá legal? Vamos lá. Percebam que a prova de português, em geral, nasce de um texto. A banca pela qual você vai passar, trabalha com texto. Tem um texto inicial. Esse texto terá o conteúdo, que são as informações ali organizadas. Esse texto terá uma organização global, tanto do conteúdo quanto da construção. Então, você tem no texto sempre uma ampla organização, uma
falarmos de texto, teremos várias palavrinhas, uma unida à outra, que formam oração, que constituem períodos, que formam parágrafo, e aí a incidência da gramática, né, nas questões que envolvem a gramática e o texto. Né, a gramática e o texto. Então, por ali você já percebe que a banca pergunta sobre o conteúdo, sobre como o texto se organiza, ou seja, qual que é a posição do autor, se aquilo é um argumento, um dos argumentos, ou se é a ideia principal, ou seja, a informação está ali e ela tem uma hierarquia. Tem algo que organiza a outra. Né? Então tem que sentir tudo isto que vai estar sendo ali construído. E para ser construído o texto, ele tem toda uma rede que vai sendo tecida, que vai sendo construída. Né? A palavra texto vem da palavra tecido, aquilo que foi tecido, aquilo que foi entretecido. Então há toda uma malha construída de inter-relações e há uma fartura do que a banca vai perguntar. Além disso, a palavra por si remete à gramática. Então tem questões de gramáticas, de construção e de conteúdo. Fora como que o texto por si se organiza. Tá legal? Vamos só colocar a palavra gramática aqui para não se perder, né? A palavra nos remete, então, à gramática. Então você vai ter questões sobre o conteúdo, sobre a organização do texto, sobre a construção do texto e sobre a palavra, a oração, o período, né? Aquilo que é da gramática. Tá bom? Então vamos olhar pensando em tudo isso. A prova de português. Uma primeira etapa, vamos lá, pense numa primeira etapa. Você está numa prova, uma das alternativas da sua prova é isso que está aí na lousa. Vamos ler. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no A em cunhagem a martelo? Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no A em cunhagem a martelo. Então, com certeza, cunhagem a martelo estava lá na prova, né, em um trecho do texto, e a banca vai lá e tira esse trechinho e coloca para nós, perguntando se cunhagem a martelo permitiria também a inserção do acento grave. Tá legal? Então, ali está sem acento, está correto, a banca vai, mas eu poderia inserir também, dando a sensação de que o acento ali poderia ou não ser usado. É nessa hora, portanto, que você pode e deve imaginar que a regra da crase se impõe. Martelo, cunhagem a martelo. Martelo é um substantivo do gênero masculino e nesse gênero masculino você conclua que é impossível ali se usar o artigo feminino, que é a parte para que haja a crase. Uma das partes para que haja a crase é a presença do artigo feminino. E como martelo é masculino, isso é impossível. Tá bem? Então vamos à lousa para dizer que em cunhagem a martelo nunca vai ter o acento grave e na prova essa alternativa seria completamente errada. Tá legal? Então nós percebemos que nessa questão você se depara com aquilo que é a essência do concurso público. Toda questão terá que trazer objetividade. Toda questão, independentemente da matéria, tem uma alternativa correta, que deve estar constando no gabarito, e 4 alternativas erradas. Tá bem? Esse é o momento que você deve perceber que é o movimento natural de tudo que está na prova. Então, nós entramos com recurso quando a banca nos oferece uma margem à dúvida, uma regra mal aplicada, um enunciado mal construído, né? Ou até o gabarito mal anotado, não era A, era B a correta. Então, há vários fatores que levam a banca a errar. Ok? Esse momento é um momento em que você nota em que a objetividade está em toda a prova. Mas na prova do português, venham comigo marcar esse adjetivo. Ó. Nós podemos dizer que há uma objetividade extrema. Tá bem? Essa questão
traz uma objetividade, mas uma objetividade extrema. Por quê? Porque a banca trabalha em um chão pisado, em um chão repisado, em algo seguro, em algo inquestionável, em que a própria dificuldade já é o domínio das regras gramaticais. A banca precisa trazer os problemas próprios de excluir candidato, produzir indução a erro, né? Tudo aquilo que nós sabemos. Mas para a banca, nessa hora, é um momento muito gostoso, porque ela trabalha com uma segurança naquilo que ela faz de 100%. Então, ela vai produzir nessa questão uma extrema objetividade e, em relação a recurso, reclamações, não há. Então, para a banca é muito fácil e para quem estudou também é muito fácil. Então, você vai ter um contingente de questões na prova em que a objetividade está extremada. Não tem o que fazer. Se você tinha o domínio da matéria e daquele assunto, acertaria a questão. Se não tem, entra num jogo muito perigoso. São questões de extrema objetividade, altamente memorizáveis, coisas que estão arraigadas na nossa cultura gramatical. Tá bem? Agora, mundo completamente diferente. Vem aqui comigo, ó. Vamos ler agora o texto, tá bem? Para resolver algumas questõezinhas. Olha. Ouro em fios. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre, condutor de energia elétrica. O ouro já é escasso, a energia elétrica caminha para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça sua parte aqui no tribunal. Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural. Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado. Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do ambiente. Utilize o computador no modo espera. Fique ligado. Evite desperdícios. Energia elétrica. A natureza cobra o preço do desperdício. Primeira questãozinha do texto. Vamos lá. O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Então a banca vai perguntar sobre o sentido do pronome isso. Ok? Então aí que eu chamo a atenção de vocês. Nós já vamos ler a questão, nós já vamos trabalhar isso. Mas eu tenho que começar a entender que esse é um momento imprevisível. Como que você vai conseguir dimensionar exatamente qual o valor de um pronome antes da prova? É impossível. Então a questão vai ser objetiva? Vai. Mas você agora não consegue mais alcançar a objetividade extrema, a segurança total, ao que daria para levar pronto para a prova. Então a banca começa a trazer um número de questões em que a concentração, a eficácia, a competência de leitura virão antes de qualquer outra coisa. Para que tudo isso agora funcione, eu precisarei ter uma leitura com mais calma, ter um tempo de reflexão diferente, entender que eu continuo numa mesma situação de indução ao erro, de pegadinha, de um monte de coisa. Mas eu tenho que sentir que é algo não memorizável. Então, abra um instantinho para mim aqui para a gente pensar assim, professor, então abra o jogo. Eu estudo ou não estudo interpretação de texto? É aí que eu digo, né? Vocês têm que perceber que mesmo quando num treino, eu cobre, por exemplo, 200 faltas no treino, exatamente no mesmo lugar, né, com aqueles homens bonecos servindo de barreira. Mesmo que eu projete o jogo nunca será igual ao treino. Exatamente onde foi a falta, a altura de cada jogador, se teve 4, 5 ou 6 na barreira, né, o sol que bate. O jogo é o jogo. E que adianta eu ter feito 100 gols lá no treino se eu não consigo fazer um no jogo? O jogo é a hora, né, em que as coisas estão valendo. Por isso que é importante perceber. Ah, professor, caiu uma questãozinha de retomada. Quando a banca faz uma questão de retomada, professor, o que normalmente ela faz? Então é isso que eu tenho que pensar. Que a banca lê um texto e ela se repete em relação ao que ela pergunta em relação ao texto. O modo dela agir se repete, não a questão.
Não o conteúdo, não o texto. O texto sempre será inédito. O conteúdo da questão de interpretação de texto se move como as nuvens do céu, mas o modo da banca agir se repete. Isto é igual de prova a prova. Tá bem? Então, duas questões de interpretação de texto pura, uma questão de sinônimo, uma questão de retomada, uma pergunta sobre troca entre conjunções, eu já posso esperar. Sacaram isso? É aquele momento que eu olho para a prova e falo, ó, como que cai? E é lógico, a gente tem um leque de variações. Pode cair mais, pode cair menos. E essa questão de interpretação de texto pura pode ser mais ou menos difícil. E nós vamos entender quando que uma questão foi ou não difícil na interpretação de texto. Vamos caminhar então? É aí que você percebe que da extrema objetividade do cunhagem a martelo, continuamos com a objetividade, mas agora não mais extremada, não mais memorizável. Esse chão que piso, ele se dá de uma maneira inédita. Eu nunca tinha pisado nesse caminho antes. Apesar de eu imaginar que é um caminho que vai ter, né, um lugar que me leve a algum ponto, né, tem uma mata do lado, isso eu já vivi em outros momentos, mas esse chão eu não pisei. Então aí entra a forma nova de se conduzir na prova. Como eu me comporto em relação às questões de interpretação, o que eu devo fazer. Tá bom? Vamos voltar para o texto. Acompanhe comigo. Ó. O ouro já é escasso, a energia elétrica caminha para isso. O pronome isso retoma a ideia expressa no primeiro período do parágrafo. Sim, o pronome isso retoma a ideia que está expressa no primeiro período do parágrafo. Isso é verdadeiro. Ou seja, refere-se ao fato do ouro ser escasso. Então, palavras como retoma, ideia, está muito genérico. Daí a banca vem e fala, se refere ao fato de o ouro ser escasso. Então, qual que é a pegadinha? A pegadinha é a banca estar te conduzido para um tipo de leitura em que o problema não está aqui. Aqui a interpretação está ok. Professor, aqui eu não estou entendendo o que a banca está me dizendo. É aí que a gente percebe a questão que ocorre em relação a um déficit. Nós lemos e não compreendemos o que a banca está querendo dizer. Então, é interpretação de texto? Não, é interpretação da questão. Porque o texto você entende muito bem. Agora percebam que a banca, no seu modo de dizer, é ali que ela está nos enganando. Porque você vai lá no texto, o isso retoma a parte antecedente, você vai ler a parte antecedente e lá está escrito o ouro já é escasso. Na questão aparece o ouro ser escasso. Está tudo igual. É nessa hora que dá uma vontade louca de abraçar, de agarrar a questão. Porque aquilo que a questão nos induz é tão perfeito, é tão dourado, aproveitando a palavra ouro que está aí, só que a hora que você encaixar ali o ouro ser escasso, não tem sentido. A energia elétrica caminha para o ouro ser escasso? Não tem sentido. O que daria sentido é o ouro caminha para a escassez. A energia caminha para ser escassa. Aí tudo bem. E não para o ouro ser escasso. Esta palavra produz o erro todo da questão número 2. O mau encaixe da palavra ouro nesse momento é a falha. O pronome isso retoma só a escassez, não retoma o ouro. Mas do jeito que a questão foi embalada, embrulhada e mostrada para mim, ela foi encantadora. Número 2, errada. Número 2, errada. Tá bem? Conclusão, gente. Conclusão. Professor, como que eu estudo isso daí? Isso não se estuda do jeito que se estuda a crase. Isso não é algo memorizável, mas nos traz uma malícia tão importante. Se a banca está falando sobre retomada, deixa eu ver se o pronome isso está retomando.
Se é o pronome isso, a referência, deixa eu ver o que a banca está propondo encaixar no lugar. Então, são atitudes que não é uma coisa relacionada ao texto, é uma coisa relacionada da questão em relação ao texto. É muito mais a interpretação da questão do que no texto. Nós começamos a quebrar a ingenuidade quando nós concluímos que às vezes caem textos na prova, que você lê e até se emociona, lê e dá risada, lê e gosta, mas quando vai para a questão, não entende a questão. O problema não está no texto somente, está lá na questão. E é esse imbróglio, essa confusão que a banca propõe, a razão mais profunda do estudo da interpretação. Professor, o que estuda? As estratégias que a banca tem para nos enganar. Quanto mais eu fizer isso conscientemente, mais eu me qualifico para chegar lá, né, e conseguir combater a banca. Por mais que você estude como que o Neymar dá olé nos adversários, fala, estou estudando, ele faz assim, faz assim, na hora lá ele pode mudar. Ele pode fazer um movimento que você não tinha estudado antes. É isso que a gente tem que perceber. O jogo da prova exigirá sangue frio. É essa hora de você começar a entender que a interpretação de texto não é para quem está atrasado, ansioso, para quem está nervoso, para quem está com fome, né? É isso que eu tenho que perceber. Os problemas que uma prova traz para todo mundo, para eu ir bem na interpretação, eu tenho que estar além desses probleminhas. Porque para conseguir concentração, inteligência, eficácia de ler a questão e o texto e sentir como a banca me movimenta entre eles, eu preciso estar muito bem na prova. Essa é a grande sacada. Para saber que cunhagem a martelo não tem crase, eu posso estar de qualquer jeito. Eu posso fazer a prova de ponta cabeça. A interpretação não. Então tem um valor que nós poderíamos usar a palavra pragmatismo. Há um valor pragmático na interpretação de texto. O valor pragmático é saber lidar com essa dificuldade imposta diante do novo, diante do inédito, apesar de saber os modelos que a banca usa. Tá bom? Vamos então percorrer agora essa experiência fazendo mais e mais detalhes disso. Olha a próxima questãozinha sobre esse texto. Olha lá. A finalidade do texto é alertar o interlocutor sobre as consequências que podem resultar do desperdício de energia elétrica e apresentar-lhe um conjunto de ações recomendadas pelo tribunal com vistas a evitar o desperdício de energia elétrica. Gente, depois desse E aqui, fiquem tranquilos. Eu vou dar o aval, essa parte está ok. Não há dúvida que aquele monte de ordem que existe, fechar a janela, desligar o computador, né, é um conjunto de ações recomendadas com vistas a evitar o desperdício de energia elétrica. Isso não há dúvida. O problema é a parte de cima, gente. Como que fica a parte de cima? Tá legal? A finalidade do texto é alertar o interlocutor sobre as consequências que podem resultar do desperdício de energia elétrica? Dizer não nesse momento é muito difícil. Né? Você olhar para a questão e falar, professor, se não é para falar dos problemas do desperdício, o que ela está falando então, professor? E aí que a gente começa a perceber que essa leitura, como eu poderia dizer, a interpretação, a leitura e a compreensão, ela tem camadas. E quando eu estou ansioso, sem essa malícia que a gente tem que ter, quando eu tenho pressa por causa do tempo, eu fico nessa camada mais superficial, não do texto, mas da interpretação do texto. Agora a banca fala sobre algo que organizou o texto, algo que o texto traz como conteúdo. Vamos observar de novo. Olhem bem, ó. A finalidade do texto é alertar o interlocutor sobre as consequências que podem resultar do desperdício de energia elétrica. Isso daqui, gente, parece correto. Tanto que dá vontade de já dizer que está certo só pela primeira leitura. Né? Então vamos voltar no texto, olha lá. Ouro em fios. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como ouro e cobre, condutor de energia elétrica.
por enquanto, gente, nenhuma consequência do desperdício de energia elétrica, tá? O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para a escassez. Nenhuma consequência até agora. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça a sua parte aqui no tribunal. Nenhuma consequência do desperdício de energia elétrica. E daí começam as ordens. Desliga as luzes, né? E assim por diante. Então, relendo a questão, a finalidade do texto é alertar o interlocutor sobre as consequências que podem resultar do desperdício de energia elétrica. Isso aqui o texto não traz. Isso aqui é uma extrapolação. Mas, professor, quando a gente fala de desperdício de energia, a gente não está... Mas isso está dentro de nós. Isso é automático, né? Quando a gente fala em desperdício de energia, a gente já pensa na água aquecida que não vai ter, o carregador que não vai funcionar do nosso celular. Professor, como que eu... Né? Minha filha, por exemplo, como que ela vai viver sem celular? Ela não vive mais. O celular já é a extensão da mão. Se não tiver celular, ela não existe. Então, é aquilo que a gente começa a perceber, que a sua cabeça vai desdobrando consequências, né, inevitáveis. Mas o texto, não. Você vai lá e fala, não tem nenhuma consequência, professor. Você tem razão. Então, essa questão está errada. Vamos observar de novo. Ó. E é disso que um concurso vive, das aparências. Essa é uma questão que parece correta, mas ela está errada. Porque não temos no texto sequer uma consequência. Imagine consequências no plural. E daí ocorre essa coisa interessante. Professor, mas por que parece correto? Porque essa alternativa dialoga com informações que estão dentro de nós. Essa alternativa dialoga com desdobramentos e raciocínios que nós produzimos, mas que o texto não permitiria. Isso está dentro de nós, mas não dentro do texto. E por isso as consequências extrapolam o texto. Ah, professor, mas isso é muito, muito difícil. E estão percebendo? A objetividade não pode ser aí descartada em hipótese alguma. Você olha para uma questão de concurso público, seja de matemática, português, tem que haver a objetividade. Essa alternativa estava errada e acabou. E é isso que nós temos que imaginar, gente. Só que agora a extrema objetividade não existe mais. Esse é um trabalho grande para a banca, porque fazer uma questãozinha de crase, ela faz de qualquer jeito. É fácil. Fazer uma boa questão de interpretação é difícil. Depende da mão da banca nessa hora. Porque ela vai, né, fazer algo que envolve o respeito às ideias do texto e o respeito ao mundo do concurso público. Porque eu, banca, estou fazendo o que faço. Porque eu preciso induzir o candidato a erro. Ela não perde nunca essa noção. Quem perde somos nós, que somos conduzidos por certa margem de ingenuidade, de pureza, ou das intempéries que um concurso público traz. A pressa, a correria, o nervosismo. É isso que eu tenho que sentir. Esse é um exemplo clássico, então, de uma questão objetiva e extremamente difícil. Ok? Nessa hora, portanto, você vê que o concurso público abre mão de fazer uma prova segura, que não permitiria jamais o questionamento de nenhum candidato. Recursos todos seriam, né, indeferidos, seria um mundo tranquilo para a banca. Mas ela fala, eu preciso das questões de interpretação. Porque, antes de tudo, as questões de interpretação se movimentam para a vida, se movimentam para aquilo que é natural da vida. A pessoa está trabalhando, um problema aparece de maneira imprevisível, como que ela resolve isso daí? Né? Ela resolve dentro daquilo que ela sabia ou dentro daquilo que a situação a conduziu a agir. Então, são esses valores práticos que muitas vezes estão no nosso mundo e a questão de interpretação nos traz. Que não adianta nada. Aqui não tem doutrina, não tem a teoria do Cicrano ou do Beltrano.
O mundo da língua portuguesa agora é um mundo estranho, é um mundo da interpretação. Então é bacana a gente pensar que nenhuma outra matéria tem essas coisas do português, que cabe ao professor de português ensinar. Mas não é português isso daí. Isso é um tipo de situação que vai além da matéria. O professor de português devia dar só a gramática, porque esse tipo de interpretação não é interpretação. A interpretação verdadeira revela. Essa é uma interpretação que esconde. Tá legal? E a banca, quando ela fala assim, eu não estou feliz hoje. Hoje eu estou pé da vida. Né? Porque um cara que tem família, que trabalha, que tem filho, né? Casado, casada, são pessoas que vão ter as atribuições que a vida dá. Né? Então vai lá fazer a prova, mas tem filho de repente falando do lado. Tá bem? Ele tem pressa, tem que comprar pão, tem que ir no supermercado. Olha que loucura. Então não é todo dia que sai uma boa prova, ou ele até pode apelar para que essa prova tenha a eficácia de excluir candidatos. Vejam o que ela faz, venham comigo. É nessa hora que a gente pode imaginar, então, que a banca pode apelar. Olhem lá. Há no texto elementos característicos das tipologias textuais, expositiva e injuntiva. O tipo expositivo, né, é o que remete, então, àquilo que a gente chama de dissertação. Só que não é a dissertação argumentativa, é a dissertação expositiva. Tá bem? Que tem esse fundo didático de explicar coisas que já tem, né, na nossa sociedade ampla aceitação. Então, quando você faz uma prova no ambiente escolar, muitas vezes você tem que escrever aquilo que a professora ensinou na semana anterior, no mês anterior. Né? Então, fale sobre a evaporação da água. Então, na hora que você escreve um texto explicando a evaporação da água, você não está sendo revolucionário em nada, não está trazendo ideias novas. Não, você tem que reproduzir um tipo de saber consagrado. Então, a dissertação expositiva é aquela que é extremamente didática, aquela que ensina alguém. Por isso que ela trabalha com o conhecimento já estabelecido, com o conhecimento já consagrado. Né? Quando você, por exemplo, vai a uma faculdade de Direito, você vai lá tomando o conhecimento do que já existe, do que está estabilizado. Em provas jurídicas, cai lá, dano moral, defina. Então, não é para argumentar, é para expor. É aí que nasce a dissertação expositiva. Então, perfeito. Nós lemos lá sobre a escassez, né, do ouro, do cobre, da energia elétrica. Né? A gente tem tudo isso observado ali como algo já consagrado. Isso não se discute. Não se discute. Tá legal? Então, o texto, inicialmente, sim, traz a tipologia expositiva. Expõe aos nossos olhos um saber já estabilizado, consagrado, já conhecido. Tá legal? Vamos à luz. Vamos à luz para observar, então, que é aí que ocorre essa sensação ruim. Professor, o que é esse texto injuntivo? Esse texto que é chamado de injunção. Então, antes de pensar numa explicação, vamos dar exemplos. Aqui, marca aí, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um texto injuntivo. Um manual de eletrodoméstico é um texto injuntivo. Os 10 mandamentos é um texto injuntivo. O que significa isso, gente? O texto injuntivo é um texto que nos ensina a fazer algo. É um texto que nos instrui de quais são os procedimentos para que uma coisa ocorra. Tá bem? Então a gente olha, por exemplo, o manual, né? Primeiro carregue o celular, carrega o telefone antes de... A gente já sai usando, né? Mas fique 12 horas carregando o aparelho antes de utilizar. Daí tem todos os botões, como funciona. Esse é um texto injuntivo, que é mais clareza do que receita de bolo. Primeiro pegue a farinha, misture com a água, depois coloque os ovos. Ela instrui como você pode e deve, né, fazer alguma coisa. Então é aí que nasce uma coisa que é interessante. O que é a receita de bolo, todos sabemos. Não sabíamos que o nome era... Então ainda existe a possibilidade de uma banca, trazer nomes técnicos, seja da gramática, seja da linguística,
palavras técnicas que a gente nunca usou na vida. Quem faz um curso de linguística entra em contato com palavras técnicas, como o texto injuntivo. Agora, nós que estamos aqui, cair isto e cai. Está aí, ó, e cai. Na prova alternativa correta, acompanhe comigo, ó, na prova alternativa correta, porque, sim, aqui temos um texto expositivo e um texto injuntivo. A primeira parte é expositiva e a segunda parte, um monte de indicações de como economizar energia elétrica. É igual receita de bolo, igual a instrução de um manual, como economizar. E lá vem o texto injuntivo. Então, nessa hora, gente, você vê que a banca ela entra em um âmbito de questionamentos que, em comparação com a crase, dá saudades da crase. Você fala, professor, a crase estava até fácil, não? Porque a gente olha para isso, como controlar tudo isso, gente? É nessa hora que você percebe que a prova produz uma dispersão de como ela pode me questionar. Se na parte gramatical você até tematiza as questões que caem, e agora? Então agora nós temos que pensar em desenvolver essa habilidade de lidar com esses elementos no calor da prova, tá bem? Nós temos perguntas sobre a construção, perguntas sobre o conteúdo, perguntas que podem envolver palavras técnicas. Então tem que estar de olho e pesquisando, tá bom? Nós vamos então agora fazer uma reflexão teórica, é a única parte teórica, e com base nessa parte teórica nós vamos desenvolver a resolução de algumas questões. Então vamos ler aquilo que seria uma teorização sobre a interpretação de texto, agora sim, para concurso público. Vamos agora dar o foco dessa interpretação de texto para concurso público. Então, vamos lá. A expressão interpretar textos sugere que um texto é sempre algo a mais do que está sobre a superfície do papel, algo que vai além de uma simples leitura. Ler um texto por si só já é uma atividade bastante complexa, pois o conhecimento de um idioma e de suas regras se impõe antes de tudo. Interpretar um texto vai além e exige a união de vários conhecimentos que se iniciam no texto e se estendem até o contexto. Vem à tona aspectos linguísticos, culturais, históricos, geográficos, ideológicos, artísticos, entre tantos outros. Então a gente já percebe de cara, gente, que quando você olha para a natureza de um texto e vai fazer desse texto a interpretação desse texto, o contexto é muito importante, tá bem? O contexto é muito importante quando falamos de uma interpretação fora do mundo do concurso público. Principalmente na parte da literatura, né? Você deve lembrar que, por exemplo, a gente pega um Iracema, do José de Alencar, pegamos o Guarani, de José de Alencar, são obras-primas. Por quê? Porque documentam, no momento histórico em que o Brasil vivia, o nascimento do Brasil, né? A miscigenação de raça, religião, de língua, de culturas. Então, a obra do José de Alencar, nesse momento, tenta dizer, como Gênesis na Bíblia diz, o nascimento do Brasil está aqui, né? Nascem os seres, filhos do índio, da Índia, no caso Iracema, e do homem branco, né? Esse ser que nasce é o Brasil. Essa língua que se cruza é a língua do Brasil. Essa cultura, né, é a cultura que vai formar um país. Então, se você vai para o contexto histórico e localiza, né, por que Iracema nasce, e ainda faz um paralelo com a Europa, aí você amplia ainda mais a interpretação. Por quê? Porque quando a gente vai para a Europa, é um momento em que os países estão florescendo e precisam se fortalecer, precisam se engrandecer. Então eles vão cantar, vão louvar aquilo que é a história,
aquilo que é a fundação de cada país. Então, a Alemanha, a França, a Espanha, né, a Itália, Portugal, eles se voltam para o começo de tudo, a Idade Média. Né? Então, a gente vê obras que vão se reportar à Idade Média. Os Três Mosqueteiros, né? A Távola Redonda, o Rei Arthur e a Távola Redonda, textos sobre as cruzadas. Então, é aquele momento histórico e fundador importantíssimo dentro da cultura europeia. José de Alencar olha para o Brasil, qual que é a Idade Média do Brasil? O índio. Ele vai lá e resgata a história do Brasil por meio do índio. E isso que é muito bacana, né? Você perceber que o contexto explica, aprofunda e dá detalhes riquíssimos sobre o texto. Então, quando nós estamos no nosso mundo normal, interpretar um texto pressupõe invocar a realidade ao redor desse texto. Pois aí sim você consegue esclarecer, revelar. Isto é a interpretação normal. Vamos agora entrar no mundo do concurso público. Vamos lá. No mundo do concurso público, gente, no mundo do concurso público, o que acontece? A interpretação exigida em concursos públicos, porém, está longe disso. Aproxima-se de uma análise dos constituintes textuais em si, ficando fora as informações contextuais. Então, quando você for para uma prova, você já sabe que a resposta está lá no texto. Não se cobra nada fora do texto. A única referência é o próprio texto. Se o autor é gaúcho ou capixaba, se é, né, por exemplo, um cara do norte, do sul, do leste ou do oeste, tanto faz. Se ele escreveu em 2020, que é impossível, né? Se ele escreveu em 1920, tanto faz. A época, o autor, nada influi. O que vai valer é o que está no texto. Então, quando nós entramos no mundo do concurso público, a gente tem esse limite que é o próprio texto. Seguindo em frente. Um concurso público, ao trabalhar com alternativas e não com respostas escritas pelo candidato, busca, na formulação das questões, trazer do texto aquilo que permite um grau seguro de objetividade. Foi o que nós vimos. O que se interpreta está no texto posto ou pressuposto, exigindo o candidato a verificação, a simples leitura, portanto, quando é posto, quando está impresso no papel, ou a inferência, quando a informação é pressuposta. Então, nesse exato momento, cuidado, porque a natureza do texto começa a ajudar a banca. Porque perceba, ó, a banca precisa da objetividade, é claro que essa extrema ocorre no mundo gramatical, mas a objetividade na interpretação se mantém. A banca abre mão do contexto. E esses são momentos perigosos, né? A questão não pode falhar, uma correta, 4 erradas, né? O contexto limita a ação da banca. Então percebam que agora essa informação é importante para a banca, que a natureza do texto é de sempre trazer informações que estão postas, portanto explícitas, bem como trazer ao texto, trazer no texto informações que são implícitas. Não é que um texto pode ter, todo texto é da natureza do texto. O texto é uma natureza incompleta. Quem escreve joga com a memória de quem vai ler. Quem escreve dialoga com o conhecimento de mundo de quem está lendo. Por isso que há muitas informações que ficarão subjacentes, não se darão aos olhos, ficarão implícitas, ficarão pressupostas. E aí você, eu, nós que lemos, temos que fazer uma ação que se chama inferir. É nessa hora que você tem que ir lá e preencher a informação que não está dada aos olhos, mas se calcula por aquilo que está
ali construído. É nesse exato momento que nós temos, então, um momento estratégico para a banca. Ela fala, opa, esse lugar, que é o lugar da inferência, esse lugar que é a leitura dos pressupostos, nem todo mundo será eficaz. Ler o que está impresso no papel e observar na questão é mais simples. Agora, calcular a informação implícita, nem todos serão eficazes. A banca fala, ó, aí vai ser legal. Aí começa a funcionar bem esse mundo para mim. Tá legal? Vamos em frente, vamos lá. Acompanha comigo na lousa. Voltando para o nosso texto, então. A questão, entretanto, não pode pecar pela simplicidade nem pela obviedade, apesar de muitas vezes isso acontecer. Nós sabemos, há questões que vão reproduzir o que está no texto, vão ser muito fiéis ao texto, não colocam alternativas concorrendo com a correta. Isso vai facilitar demais, vai tornar a questão simples, óbvia. Agora, teoricamente, ela não poderia fazer isso, tá bem? O que obriga a banca a produzir artifícios geradores de confusões, ambiguidades, complicações, ou seja, estratégias de induzimento a erro. Professor, o que é estudar interpretação de texto para concurso público? Está aí em azul. Estudar as estratégias da banca na produção de questões, induzindo o candidato a erro. É isso que é estudar. Então, é um estudo prático. Não há teoria sobre isso. É algo que se faz praticando. Quem faz as questões sabe que tem limites. Ele quer e procura a objetividade. Pois, já que a interpretação se restringe ao texto, aos explícitos e implícitos, a montagem da questão exige um trabalho restrito à latência do próprio texto. Com esse contexto, com essa situação, o que a banca tem, então? Em geral, a banca constrói paráfrases de trechos, dando-lhes novos sentidos, conexões e valores. Está aí o grande segredo, gente. A interpretação de texto pura na prova é, no fundo, uma paráfrase, um reescrever o texto original. Olha o que diz ali, ó. A paráfrase não é o texto, mas nele se constrói. O que estava no texto transforma-se na alternativa. Tá legal? Vamos então marcar que é nessa hora que você percebe, então, que a banca vem e com aquilo que o texto oferece, com os limites que o concurso produz, ela vem e se liberta. A banca vem e produz a famosíssima paráfrase. E a paráfrase o que é, gente? É a reconstrução das ideias. Das ideias. E implícitas, explícitas e implícitas do texto. Ok? Professor, o que é a paráfrase? É a hora que a banca vai lá e com uma mão profissional, geniosa e com todo o tempo do mundo, ela faz a reconstrução das ideias, postas e pressupostas, explícitas e implícitas do texto. É por isso que a gente lê uma questão de concurso público e ela tem muito de semelhante ao texto original. É óbvio. E às vezes até copia trechos inteiros, mas é por isso que uma ou duas palavrinhas às vezes define a questão. Muitas vezes uma. Às vezes um pouquinho de intensidade a mais já produz o erro. E se eu não ler numa sintonia diferente daquilo que o concurso nos impõe, eu não vou pegar nada. Eu vou ser induzido a erro com grande facilidade. Tá legal? Vamos concluir a leitura, então, do texto. Vamos lá. Eis a essência do estudo de interpretação de textos. Aprender a conviver com as infinitas formas de existência de um texto e com o oportunismo da banca
ao selecionar o que no texto poderá vir a ser uma questão. Sacaram? O texto tem uma riqueza inata e a banca é oportunista. Ela colhe aquilo que interessa. Estrategicamente, deve-se ler o texto com mais qualidade e saber identificar os locais da interpretação que são usados pela banca. É isso que a gente pode fazer para melhorar na prova a nossa eficiência. Ler o texto com mais qualidade, com mais malícia, com mais propriedade e saber certo maniqueísmo que se repete nas ações da banca. Uma etapa posterior e decisiva será que exige mais interpretação da alternativa do que do texto. Olha que bacana. E, sendo de múltipla escolha, a capacidade de selecionar, excluir e chegar, em geral, a duas alternativas com alto índice de correção, porém com uma delas mais pertinente, mais fiel ao texto. O que significa mais fiel ao texto, gente? Significa que são duas alternativas extremamente fiéis ao texto, mas uma delas é um pouco mais. Por isso que aquela outra que está do lado seduz tanto, porque também ela é fiel. E nós vamos resolver questões, gente, que você tem duas alternativas, você fala, professor, não dá, as duas estão corretas. Uma está mais. E quando você usa esse mais, é intensidade. Quando você usa esse mais, é aquilo que você tem que entender que o concurso, no dia da prova, me impede de alcançar, que é essa sintonia fina, essa leitura mais eficaz. Eu leio e não consigo me apegar aos detalhes. E quando eu chego nessas duas, é algo que eu preciso mudar minha respiração. Eu preciso ler com outro nível de competência que não seja aquele que toda prova produz. Tá bom? Nós vamos então para aquele breve intervalo de um bloco ao outro. Na volta, vamos botar tudo isso para funcionar. Vamos agir sobre a banca. Voltamos em um segundinho. Até lá.